Primeira coisa que você precisa saber para trabalhar com molde F1 é sobre os tipos de molde que existem. Por que é necessário você saber o tipo de molde antes de você começar a fazer a sua cliente? Porque cada cliente ela tem um tipo de unha diferente. Umas têm a unha convexa, outras côncava, uma plana e a unha naturalzinha, a unha normal. E o que acontece? Esses moldes variados, diferentes tipos de molde, altura e os moldes mais baixos, isso não é à toa. Por quê? Aqui você encontra um molde que é mais baixo e aqui um molde que é super alto. Tem pessoas que falam assim, Stephanie, eu não gosto do molde quadrado porque ele cabe muito produto, fica com muito produto dentro do molde. Exatamente. Se você não entender sobre tipos de unhas, você vai ter essa conclusão de que o molde mais alto, ele é um molde que cabe mais produto, e eu vou explicar isso para vocês aqui na prática. Então, aqui a gente tem um molde que é bailarina, o molde que é almond, tem um molde que é mondorla, tem um molde que é quadrado, tem esse molde aqui que ele é conhecido como molde F1 de ponta ou molde russo. Ele é um molde só para fazer borda livre, tá? Ele não é um molde tipo o molde F1, onde você faz já o ponto de tensão e a borda livre da sua cliente. Esse aqui não, ele é só de borda. E temos esse molde aqui que eu vou falar dele para vocês por último, tá? O porquê desse molde aqui. Se você quer fazer uma unha na sua cliente com o molde F1, por que é importante você saber qual desses moldes você vai atender a sua cliente? Não adianta você falar assim, eu sou apaixonada com o molde quadrado, vou trabalhar somente com ele. Com ele eu vou fazer formatos, vou fazer o que tiver que fazer porque eu sou apaixonada com ele. Tá errado. A gente não apaixona pelo molde. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é o tipo de unha da minha cliente, qual o tipo de unha da cliente, para eu poder selecionar qual molde usar. Por quê? Tem os moldes que são mais baixos e os moldes que são mais altos. E eu vou explicar aqui para vocês, pegando essa referência desses dois. Se a unha da sua cliente é plana, se ela tem uma unha plana, e você utiliza esse molde que é mais alto, quando eu ensino a acoplar o molde, eu ensino aqui, ó, você posicionar a próxima cutícula da sua cliente e chegar até o ponto zero. Se você não sabe o que é ponto zero é justamente aqui, ó, onde se inicia a borda livre da sua cliente, nós chamamos de ponto zero. Então, se eu utilizar esse molde que é mais alto, quando eu chegar no ponto zero da unha da minha cliente, eu vou perceber que tem muito produto na unha dela. Por quê? Porque esse molde, ele é muito alto para esse estilo de unha, porque é uma unha plana. Então, ó, ficaria essa altura de produto na minha cliente. E isso não é o viável, porque é muito produto para a unha dela. O que eu teria que fazer? Escolher o molde mais baixo, porque o molde mais baixo não vai ter muito produto comparado à unha, à estrutura plana da sua cliente. Então, você vai posicionar o molde, descer até o ponto zero e você vai perceber que ficou até aqui de produto. Ó, você vai ter um ponto de tensão na estrutura da sua cliente, porém, com a quantidade de produto exata para a estrutura dela. Então, por isso que antes de saber qual molde utilizar, eu preciso saber sobre unha natural. Quando eu pego essa unha aqui, que é uma unha convexa, é aquelas unhas bico de papagaio que cresce para baixo, eu não consigo utilizar esse molde mais baixo. Por que não consigo? Porque na hora que eu for posicionar na unha da minha cliente, o meu molde, ele vai encostar aqui no ponto de tensão da unha da minha cliente, que é uma pessoa que tem uma unha convexa, né? Já existe o ponto de tensão natural dela aqui, que o molde mais baixo vai encostar. Você não vai conseguir descer esse molde até o ponto zero da sua cliente. Então, esse molde não é viável para unhas que são convexas, tá? Então, aí que entra esse molde que é uma estrutura mais alta, porque ele sendo mais alto, eu vou posicionar na unha da minha cliente e ela ainda vai ter um ponto de tensão nessa unha e eu vou conseguir fazer essa estrutura perfeitamente, da forma como eu preciso. E tem uma forma diferente de você posicionar o molde na unha convexa.
O que seria isso? Na unha normal, sem ser convexa, a gente posiciona próximo aqui a cutícula da cliente e você vai descer até o ponto zero. Na prática, você vai entender isso melhor. Na unha convexa, a gente não posiciona o molde da mesma forma, que é posicionar próximo à cutícula e descer até o ponto zero. Você vai fazer de forma diferente. Por quê? Se você posiciona assim, corre o risco de você não conseguir abaixar mais o molde por causa da elevação natural que a unha tem. E quando você for olhar para a unha da sua cliente, ela tem um buraco aqui. Quando você olhar para a mão dela assim, ó, nessa posição, você vai ver um buraco aqui. Então, como que você faz para evitar isso? Você vai posicionar o molde no ponto zero primeiro. E do ponto zero, encaixou no ponto zero, você vai dar um leve para a cutícula aqui, ó. Vai dar um leve para a cutícula para poder encostar. Se a unha da sua cliente for muito elevada, a ponto de você posicionar seu molde aqui no ponto zero e dar essa inclinada aqui, descer para próximo da cutícula, se acontecer de você não conseguir abaixar, porque se você abaixar, vai encostar no ponto de tensão da unha dela, na elevação da unha, você não tem problema você se preocupar com isso, que você vai secar normalmente e esse espaço que vai ficar faltando o produto, você vem manualmente no seu pote e acrescenta o produto ali onde está faltando. Então, a posição para fazer a unha convexa é diferente da posição que a gente faz em unhas mais planas, em unhas mais naturais. Isso também ocorre nas unhas que são côncava, tá? Que é aquela unha que cresce para cima, porque essa região aqui é mais baixa, então eu preciso utilizar um molde que seja mais baixo, porque senão vai ter muito volume dentro aqui na unha dessa cliente. E aqui seria uma unha naturalzinha mesmo, que tem uma elevação de ponto natural, de ponto de tensão naturalzinho, que não é tão plana, tá? Então a gente segue essa mesma informação. Sobre esse molde aqui, ó, que ele é diferente, um dos maiores problemas que a gente tem é do molde quebrar no ponto zero. Então, esse molde aqui, ele não é indicado para você poder fazer uma estrutura, para você poder construir uma unha, tá? Para fazer borda livre com ela, aliás. Por quê? Porque justamente no ponto zero, o molde faz uma curva. Então, você não vai usar esse molde aqui para fazer uma extensão, um alongamento com borda livre. Até porque se você construir, a sua unha vai ficar tombada, ela vai ficar caída. Então, o que eu vou fazer com esse molde, Stephanie? Já comprei esse molde, agora eu vou ter que jogar ele fora? Não, você pode fazer um banho de gel na unha da sua cliente. Como que seria isso? Porque o banho de gel, ele é somente no que a sua cliente tem de unha. Então, ó, ele vai pegar justamente no que a cliente tem de unha, você vai colocar o produto somente cobrindo a unha da sua cliente e finalizar. Então, ele é para banho de gel ou blindagem, que são dois procedimentos que não precisa de ter borda livre, né? Então, esse molde que você pode utilizar para fazer banho de gel ou blindagem. Então, aqui eu passei para você sobre a questão da explicação sobre a importância de conhecer sobre a unha natural primeiro, para depois você selecionar qual molde você vai ter. É necessário, Stephanie, eu ter moldes de marcas diferentes? Sim. Tem marcas que tem moldes que são muito pequenininho, principalmente quem tem unhas largas, tá? Tem marcas que os moldes são mais estreitos, aí você não consegue fazer a unha do dedão da sua cliente, por exemplo. Então, por isso que é bom você ter variação de marca, para você poder não passar esse aperto aí para escolher o molde correto para a sua cliente.